até o dia que eu realmente falei, não, eu quero isso. Vou aprender e vou me transformar numa líder que possa realmente ajudar os colaboradores, também ajudar a empresa a atingir os resultados que ela quer. Fala marqueteira, fala marqueteiro, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje com uma carinha nova aqui, né? Outra pessoa apresentando, sou Gustavo Brasileiro, mas por que uma pessoa nova apresentando? Porque a entrevistada hoje é a Renata. A Renata vai falar hoje pra gente sobre liderança, sobre desafios. Então, nada melhor do que você se apresentar, né, Renata? Fala marqueteiro, fala marqueteira. Então, eu tenho uma jornada aí de mais de 15 anos, né, no mercado de comunicação e marketing, tive uma formação em relações públicas e no final da formação eu já estava muito interessada com o digital, participando de encontros de tuiteiros e entendendo como que esse mundo acontecia. Lá na época que tudo era mato, gente, quase que a gente falava de Orkut e olhe lá. E aí eu fui desenvolvendo, né, ao longo desse tempo, nessa trajetória do digital, passei por muita coisa, principalmente em jornadas de conteúdo orgânico, embalde marketing, e hoje estou aqui nesse desafio de liderar equipes, que é algo que eu amo fazer, mas que realmente é muito desafiador, principalmente a liderança em marketing. Então, já aproveitando, já que você falou um pouco do seu passado, o que você mais utiliza de construção de toda a sua trajetória, toda a sua carreira, hoje na sua liderança? Nossa, tem muito aprendizado, assim, cada pessoa, né, que eu vivenciei, que compartilhou comigo, sejam as minhas outras lideranças, meus colegas de trabalho, me trouxeram um repertório, assim, gigante, né, mas uma coisa que eu utilizo muito é que eu aprendi a ter resiliência. Eu entendi que grandes resultados nem sempre são rápidos, porque a internet, ela traz pra gente essa urgência de resultado para amanhã, mas quando a gente fala em relacionamento e pessoas, e liderança é relacionamento, nem sempre é do dia pra noite, né, as pessoas têm o tempo de desenvolvimento delas, a curva de aprendizado, e a gente tem que saber lidar com isso para poder conseguir trazer o melhor do talento que a pessoa tem, né? E eu acho que essa é uma das missões do líder, é conseguir ajudar a pessoa a descobrir quais são seus grandes talentos e fazer isso acontecer, trazer isso à tona. E é até legal você falar, me conta sobre quando você percebeu que dava para ser uma líder. O que você acha que é o diferencial para ser um líder? Olha, eu não sabia disso, mas quando eu olho para trás hoje, eu vejo que isso estava acontecendo na minha vida desde sempre. Então, na escola, na época da adolescência, eu acabava liderando os times, a gente participava de várias feiras, e eu corria atrás, organizava o pessoal e fazia as coisas acontecerem, e não sabia que tinha esse espírito de liderança. Eu tinha uma inspiração muito grande em casa, que é minha mãe, que sempre foi uma grande líder, meu pai também trabalhou em muitas frentes de liderança, mas não achava que era pra mim porque eu era tímida e, né, e achava, não vou conseguir, né, desempenhar esse senso de liderança. Mas quando eu fui pro mercado, eu fui meio que empurrada já pra isso, né? A minha primeira experiência profissional depois que eu me formei, porque eu comecei a trabalhar com 16 anos, mas depois que eu formei, né, e tirei lá meu título de Relações Públicas, foi como RP mesmo. E o meu desafio naquele momento era criar um setor de comunicação do zero num hospital, né, numa Santa Casa, que é uma entidade filantrópica centenária, e eu precisei de usar recursos de liderança, né? Eu cheguei, não tinha o setor, precisei de criar, desenvolver, e isso foi acontecendo de uma forma muito natural. Depois eu voltei para o mercado, fui trabalhar como analista, mas eu sempre estava muito disposta a olhar não só para as minhas necessidades, mas para a necessidade do time. E isso foi despertando o olhar, né, das pessoas que estavam ali na minha gestão, de que eu tinha essas habilidades. Quando eu assustei, estavam sempre chegando propostas para que eu ocupasse cargos de liderança, até o dia que eu realmente falei, não, eu quero isso. E eu vou fazer isso da melhor forma, e vou aprender, e vou me transformar numa líder que possa realmente ajudar, né, os colaboradores, as pessoas que estão ali, mas também ajudar a empresa a atingir os resultados que ela quer. Legal. E interessante falar que além do conhecimento da comunicação que você tem, acaba que quando você é líder, você precisa também desenvolver um conhecimento sobre pessoas, porque você tem que lidar com pessoas. Conta pra gente um pouco sobre essa diferenciação entre o chefe e o líder, o que você precisa desenvolver para melhorar essa liderança. A gente precisa desenvolver habilidades todos os dias, né? E não é só hard skill, soft skill também. Uma coisa que eu aprendi quando a gente fala de técnica, né, é que a gente precisa de ter feedback constante, de ter uma característica de observar, de ter empatia, escuta ativa. Acho que o líder ele precisa mais escutar às vezes do que falar. Porque quando você entende e escuta seu liderado, você consegue de fato direcioná-lo e ajudá-lo ali no propósito. Mas a gente precisa de estar atento aos relatórios, de fazer as análises, de entender ali quais que são as
possibilidades que o time tem de entrega, né? Qual que... Eu sempre gosto de fazer um quadro, eu gosto de colocar todo o time, de listar a habilidade que cada um tem dentro das habilidades necessárias para a gente executar. E eu consegui, através desse quadro, ter uma visão clara de quem se complementa, de quais técnicas a gente precisa aprimorar, de onde eu preciso investir em treinamento do meu time, onde eu preciso investir, e de acompanhar essas métricas frequentemente, para que a gente consiga realmente fazer uma boa gestão. Agora, quando eu falo conseguir extrair o melhor de cada um, de cada um. E quando eu falo de soft skills, além da escuta ativa, você tem que ter muita empatia. Então, como líder, é importante você se colocar no lugar do outro. Eu acho que chefe muitas vezes não faz isso, né? Como a gente caracteriza, né? Líder e chefe. O chefe, na minha visão, é aquele que eu tenho um problema aqui, eu quero que seja solucionado e eu não entendo os desafios que vão acontecer para que isso se solucione. O líder, ele tem um problema, ele quer que seja solucionado, mas ele sabe dos desafios e ele está ali para trabalhar junto com o seu liderado e ajudá-lo a superar esses desafios para alcançar o resultado. Então, eu vejo muito essa diferença. Até aproveitando, você falou dos desafios. Quais são esses desafios que um líder enfrenta ali no dia a dia, frente à equipe, frente aos clientes, as demandas que aparecem? É um desafio diário. Então, assim, a pessoa que quer, né, ter um cargo de liderança, ela tem que entender primeiro que é um cargo que você precisa de gostar de lidar com desafios, de solucionar problemas, e de solucionar problemas pensando que existem pessoas e empresas e resultados que você precisa alcançar. Acho que o primeiro grande desafio do líder, vamos dizer, quando você mudou de cadeira, é lidar com a solidão. Muitas vezes é difícil porque você já veio ali numa trajetória, você tem colegas de trabalho e as pessoas tendem a agir diferente com o líder. Então, a primeira coisa que eu tive que lidar é como fazer para que eu não perdesse aquela aproximação que eu já tinha do meu time, da minha equipe, porque eu mudei de cadeira, né? E quando você tem bons relacionamentos, isso ajuda, né? Mas principalmente você precisa passar segurança. Então, é entender que mesmo sendo líder, eu continuo sendo humana, continuo sendo aquela pessoa que está ali para ajudar o time e não ao contrário, né? Então, eu tô aqui para ser uma fonte de impulsionamento, de ajuda, e não sou aqui para poder querer te atrapalhar e te tirar da sua jornada. Mostrar que você tem empatia pelo seu liderado. Com certeza, empatia, e que, tendo empatia, eu vou conseguir ajudá-lo. Às vezes eu vou tocar na sua dor. Mas eu vou tocar na sua dor com respeito, eu vou tocar na sua dor te dando a mão para te ajudar a passar para uma próxima etapa, porque essa é a minha missão. A minha missão é fazer com que você consiga subir etapas e chegar onde que você quer de objetivo na sua jornada profissional. Então esse é um dos primeiros desafios, assim, e a gente precisa ter muita habilidade para conseguir fazer isso, porque se você torna um líder sozinho, você não lidera ninguém, né? Você vai liderar um time quando todo mundo tá com você, e vocês de mãos dadas vão conseguir ali superar esses desafios. Tem uma imagem que eu gosto muito, que eu vi uma vez, que é a pessoa segurando o guarda-chuva e várias pessoas em volta dela. Ela leva o guarda-chuva, mas tá todo mundo próximo. Sim. Eu vejo o papel do líder como isso. Ele ali segura as tempestades que estão caindo, ela lidera falando para onde vai, mas tá todo mundo junto, fazendo a mesma coisa. Acho que faz muito sentido isso. E aí, quando você fala de desafio com o cliente, às vezes a gente também tem que saber ser esse guarda-chuva para entender o que pode chegar até seu liderado. Né? O cliente, ele tem as demandas dele e a gente precisa de atender essas demandas, mas para que eu faça com que aquela pessoa que está no meu time consiga me ajudar a atender essas demandas, às vezes eu tenho que saber filtrar. Eu tenho que entender como que uma necessidade do cliente chega para o meu liderado de forma que eu extraia dele o melhor que ele pode oferecer e consiga trazer esse resultado. Desde críticas construtivas até mesmo mudanças rápidas que acontecem, como que eu trago isso para o time? Como que eu instigo o time a fazer com que aquilo realmente, né, aconteça e as criar coisas... estímulos, né? Porque assim, o líder precisa de ser um grande direcionador também para que as pessoas executem, né? A gente que trabalha com um assunto do conhecimento, né, marketing, então você precisa de trabalhar muito o seu mental. A gente tende muitas vezes a ir muito na profundidade, que é ótimo, e esquecer de executar. Né? A gente cria grandes planejamentos, mas será que isso é executável? Como que eu ajudo o meu time a executar o que a gente propõe? Como que eu ajudo a planejar coisas que realmente a gente vai conseguir operacionalizar? Então, o líder, ele precisa ter essa visão, ele precisa de entender como que ele faz para as coisas acontecerem, para a engrenagem rodar.
E como que é essa relação com o cliente? A gente falou um pouco mais sobre a relação com o time, mas como é que é essa relação com o cliente? Olha, a relação com o cliente, no meu ponto de vista, tem que ser sempre muito transparente. E aí, seja você um líder de marketing de uma corporação, seja você um líder de marketing de uma agência, que é o meu caso, você precisa de ter transparência com o cliente do que você pode oferecer e como que você vai alcançar. E entender que ele está ali com uma expectativa muito grande, né? Para que o objetivo dele seja atingido. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade de entender a necessidade dele, o que ele precisa e como que eu trago isso para transformar em execução, para transformar em entrega. Sim. Você falou da relação com o cliente, falou da relação com a sua equipe, mas como você se organiza para ter tudo isso na sua cabeça? Nossa, precisa de organização, Gu. É uma coisa que eu aprendi, né, ao longo dessa jornada aí na área de comunicação. Eu, Renata, preciso de me organizar sempre. Então, eu faço o meu planejamento da semana. Geralmente, e eu não vou falar que é todo domingo, não, mas quase todo domingo, eu sento no fim do dia, eu listo tudo que eu tenho pra semana, quais são as coisas que eu preciso priorizar, como que eu vou trabalhar aquilo, eu já fecho a minha agenda, eu organizo também as coisas da minha vida pessoal, né, que é um grande aprendizado que eu tive é que se a gente não cuida da nossa vida pessoal, fazer uma atividade física, de se alimentar bem, de ter o relacionamento com as pessoas, né, do seu convívio social, você não performa tão bem. Hoje, quanto mais eu cuido disso, mais eu performo, né, e eu tenho uma velocidade, inclusive, de performance melhor. Então, eu já faço esse planejamento da semana. Por quê? Porque eu não posso sair do planejamento, ao contrário, porque quando eu me planejo, eu consigo ser flexível e mudar as caixinhas e fazer com que as coisas aconteçam, porque acontece imprevisto o tempo todo. Essa vida de marqueteiro, de líder de marketing é cheia de imprevistos, e se você não se organiza, você não consegue, eu não consigo fazer com que as coisas fluam da forma que elas precisam fluir. Então, a organização para mim é primordial. Eu pego meu planner, eu gosto do planner escrito mesmo, vou lá e aí depois eu coloco na minha agenda digital e vou me organizando. Mas além disso, para a sua equipe, você usa algum método, utiliza alguma plataforma? Como que é? Então, eu durante muito tempo fui líder de marketing e não conheci o Agile Marketing. Era confuso, era difícil. Teve uma época que eu tive uma missão... Não conhecia o quê? Para quem não conhece... O Agile Marketing, que é o quê? Que é. A gente trabalha as metodologias de agilidade, que veio muito da área da TI, né, porque os gestores de TI precisavam de criar um método, então muitos trabalham com Kanban, entre outras, para que eles conseguissem organizar em blocos as atividades e elas forem evoluindo ao longo desse tempo, e aí você consegue medir algumas coisas e entender esses desempenhos. O que a gente fez? A gente pegou todo esse estudo, né, do pessoal do time de TI, se eu não me engano, começou uma boa parte desse movimento lá na Volkswagen, e a gente trouxe isso para o marketing. E eu conheci esse mundo, e quando eu conheci, eu achei incrível, porque facilitou muito, porque com o Agile eu tenho uma visão muito mais clara do que acontece dentro do meu time, visualizando no formato Kanban, que é o que eu mais gosto, e eu consigo trabalhar esses bloquinhos e gerir o time de uma forma mais clara para mim, para o time e para o cliente, trazendo previsibilidade, trabalhando com sprints, né, sabendo medir o tempo e capacidade que o time tem para poder desenvolver essas ações. E eu implementei isso em algumas empresas, e hoje em dia minha vida é muito mais tranquila, porque eu já consigo ter essa visão mais clara, né, direta, e trazer essa visão para ambas as partes, para mim, para o meu time e para o meu cliente. Hoje a Roy, a gente tem o formato híbrido, né? Tem dias que a gente está presencial, tem dia que a gente está em casa. E como você consegue, mesmo com cada um na sua casa, manter esse contato com todo mundo, saber o que cada um está fazendo, além do uso da plataforma? O que você faz para melhorar essa convivência? Olha, é um desafio, né? Eu confesso que quando entrou a pandemia, eu não tinha muita vivência de trabalhar com times em home office ou híbrido. Eu já havia trabalhado em home office, mas era eu, a minha chefe, e eu não tinha time. Então, era uma forma diferente. Quando veio a pandemia, eu precisei me adaptar rápido, entender muito disso, então eu comecei a pesquisar e eu entendi que cultura, ela pode acontecer em qualquer lugar, seja no ambiente presencial ou no digital, mas é muito desafiador quando você está no digital. E para isso, você tem que ter a mente aberta e disponibilidade. Então, toda vez que eu vejo que tem um desafio do time, que as pessoas estão precisando de mim, eu abro uma call na mesma hora, a gente conversa ali, né, que é uma forma de ter mais proximidade, além da gente usar o Slack para poder trocar ideia o dia
todo. Então, o nosso Slack, ele é interessante porque, além de ter as nossas conversas, ele tem as áreas de cada cliente. Então, se tem um assunto de um cliente X, a gente já coloca lá no Slack para todo mundo ter ciência, para a gente trocar ideia. E isso aproxima muito o time, né? Sem contar que a gente também usa de algumas metodologias do Agile, como as dailies, as weeklies, para a gente conseguir fazer esse alinhamento com o time, todo mundo junto, todo mundo engajado, que faz super diferença. Isso é muito importante para a gente ter o contato. E a nossa equipe, ela é muito unida, né? Mesmo Sim. a gente, cada um estando na sua casa, cada um, quando precisa, chama o outro, conversa. Ah, tô com dúvida nisso aqui. Eu vou lá no Braga e pergunto: ô, Iago, o que tá acontecendo aqui? Você consegue entregar? A gente tem essa comunicação muito fluida. E isso ajuda muito, mesmo com a distância. E eu fico muito feliz com isso, né? E assim, eu tento fazer umas provocações com o time também, que é assim: ah, Renato, como que eu faço isso? Eu falo: chama seu colega, pergunta fulano, olha com ele, porque às vezes eu poderia resolver, mas como é bom você poder chamar um colega de trabalho e vocês trazerem uma solução juntos e construírem algo juntos. Se eu ficar sendo muito centralizadora disso, eu tiro de vocês a possibilidade de relacionar entre si, de conviverem, de conseguirem construir coisas. E assim, a minha intenção, né, como a pessoa que está ali fazendo essa liderança e essa frente, é que cada dia o time seja mais autônomo e que vocês consigam desempenhar cada vez melhor sem a minha presença, sem a minha intervenção. Porque isso faz de vocês profissionais sêniores cada vez mais, né? Então, eu faço essas provocações e eu vejo que funciona. E isso é muito bom. Quando eu vejo que o time está bem integrado, que está todo mundo trabalhando junto, isso é um core da cultura da Roy Lab, inclusive, né? E a gente fica feliz de estar conseguindo manter, né? Porque manter cultura é muito difícil. Sim. Né? As pessoas acham que é uma missão fácil, mas não, ao contrário, é muito difícil. Você falou que a equipe, você consegue ter a visão do que cada um tem de habilidade, como se complementam, mas também o líder precisa saber selecionar quem vai fazer parte da equipe. Como que você faz isso? Nossa, esse processo, né, de seleção, ele é muito desafiador, porque são pessoas e é pouquíssimo tempo para você conhecer uma pessoa. E hoje, né, o mercado, ele exige um processo cada vez mais ágil, porque tem muita demanda, as pessoas querem resultado rápido, inclusive na hora do recrutamento. Então, eu tive muita vivência ao longo da minha jornada de participar de processos seletivos, e isso me ajudou a entender algumas características, desde a linguagem corporal, porque ela diz muito Sim. a respeito, se a pessoa está falando coisas com consistência, se ela sabe do que ela está falando, e a habilidade de entender mais do que a hard skill, a soft. Porque a hard skill, eu passo uma prova técnica, um teste técnico, e eu consigo entender se você consegue desempenhar aquilo ou não. Mas o que vai me garantir que você vai ser um profissional de alta performance é se você sabe unir suas competências técnicas às suas competências emocionais, né? E essas competências emocionais eu consigo identificar muito na conversa, e como que a pessoa se posiciona diante de desafios, e a gente vai trazendo esses talentos para dentro de casa, essas pessoas que conseguem trabalhar esses dois aspectos. Excelente. E me fala, qual foi o maior desafio que você já encontrou em todo esse seu tempo de liderança? Nossa, muitos e muitos desafios. Eu acho que existem desafios que quase ninguém fala, mas que é importante falar, que é de algumas questões de cultura mesmo dentro de empresas, como pessoas que se sentiram lesadas ou assediadas, e isso cai no colo do líder muitas vezes, né? E você ter que tratar isso e levar para o RH e conseguir manter um ambiente seguro para essas pessoas, para mim foi um dos maiores desafios que eu já passei. Mas eu percebi também que me trouxe muito repertório para poder não só agir no momento da crise, mas para evitar que isso aconteça. Inclusive, falando nisso, a gente tem um cliente que eu quero trazer ele aqui, porque para mim, se eu tivesse tido a oportunidade de ter esse produto em outras gestões, para mim teria feito muita diferença, que é a Uwin, que tem um canal de comunicação muito interessante. Lá você consegue trazer denúncias, também ouvidoria, onde você fala das suas ideias, de coisas novas que podem ser implementadas na empresa. E para times pequenos até grandes times, isso faz muita diferença para o líder, para o gestor de RH, conseguir entender o clima, conseguir fazer aquela avaliação, entender as necessidades, ver quais os problemas, se antecipar diante de problemas, né? E isso para mim faria muita diferença se eu tivesse tido acesso antes, então eu tinha que mencionar e vim aqui. E me fala um objetivo ou um sonho que você tem como líder para daqui a alguns anos.
Olha, o meu sonho como líder é continuar ajudando pessoas a desenvolverem. Toda vez que tem alguém que passou por uma equipe que eu trabalhei, que trabalhou comigo e me fala, nossa, você lembra daquele desafio que eu tinha? Você me ajudou a cumprir, olha onde que eu estou hoje, eu estou conseguindo chegar. Isso para mim é um sonho realizado. Mas eu gostaria muito de conseguir, de alguma forma, contribuir com mais pessoas. Porque eu fico muito limitada ali aos meus times, né? Então, como que eu posso fazer para contribuir e ajudar mais pessoas a trazerem seus talentos à tona, né, e mostrar que aqui vieram para esse mundo. Legal. Já finalizando, a gente já falou sobre os desafios, sobre como você lida com o cliente, com o time interno, os métodos que você utiliza para ter tudo organizado. Me fala o maior case de sucesso que você já teve na sua carreira. Olha, um grande case que eu tive foi quando eu tive que conseguir trabalhar 2 lideranças ao mesmo tempo. Eram lideranças em comunicação, mas eu precisei de trazer a gestão de 2 times. E eram times de 7 pessoas cada um, com objetivos completamente diferentes dentro da comunicação, e liderar esses times ao mesmo tempo dentro de uma empresa tradicional que vinha com muitas questões ali até culturais e problemas de resultado também, foi muito desafiador, mas foi um grande case para mim conseguir mudar esses resultados e fazer com que tanto os times performassem quanto a empresa tivesse o que ela esperava. A gente participou de uma gestão onde a gente tinha um time de comunicação corporativa e um time de vendas e marketing. E eu precisei de atuar no comercial, de entender como que era essa jornada comercial para o time de vendas e marketing performar, e da comunicação corporativa, de trazer o tom da marca, de posicionar essa marca no mercado. E dentre esses desafios, a gente precisava de conseguir fazer com que a captação digital tivesse um impacto maior do que a porta a porta, né? Porque na hora, esse cliente, ele era B2B e ele tinha uma necessidade também de criar uma frente B2C. E o B2B, ele tinha captações de novos clientes, né, novas empresas, através do porta a porta, o time de vendas ia naquelas regiões e tudo mais. Isso tinha um custo alto, era pesado, era demorado, né, e a gente precisava mudar esse cenário. E trabalhando, né, toda a parte do digital, da mídia performance, a gente conseguiu transformar esses resultados. E aí a gente passou com que 70% da captação de novos negócios fossem através do digital, numa rentabilidade muito melhor, com menor custo de aquisição, e ainda consegui performar meus times. Então foi um grande case de sucesso para mim, foi uma jornada de muito aprendizado, e a gente fez isso dentro de 9 a 10 meses, foi muito legal. Legal. E para finalizar, uma dica que você dá para aquela pessoa que se vê como líder, que acendeu aquela chama ali, que fala assim, pô, eu posso ser um líder. Como ela identifica que ela pode ser um líder e qual dica você dá para ela? Acho que a primeira coisa, ela tem que pensar se ela gosta de pessoas. Um líder, ele precisa de gostar de pessoas, ele tem que ter esse propósito, de alguma forma, trabalhar pessoas, né, com pessoas. E é importante ele entender que aquela parte de glamour, ela quase não existe. A verdade é que existem muitos desafios e que você tem que ser uma pessoa que gosta de solucionar problemas também. Então, gostar de pessoas, gostar de solucionar problemas, ter empatia, olhar, né, através do olhar do outro, vai fazer diferença se você quiser ser um líder que vai conseguir trazer bons resultados. O outro lado é que o líder também precisa ser prático, ele precisa ser resolutivo, ele precisa de tomar decisões rápidas, então é importante você conseguir casar essas habilidades. Para mim, a pessoa tem que estudar, ela precisa de se colocar em situações que vão ajudá-la, né? Eu lembro que quando eu fui para o meu primeiro emprego, que foi esse de minha primeira CLT como Relações Públicas, não foi assim, fui lá e participei do processo e consegui, não. Eu me formei, eu queria entrar no mercado e eu falei, eu vou participar de 1000 processos seletivos aqui, mas eu vou prestar um serviço voluntário. Porque eu preciso de ter essa experiência. E eu me propus a fazer esse serviço voluntário. Foi através do meu voluntariado para essa Santa Casa, né? Que eles viram o meu trabalho e me colocaram nesse cargo. Ou seja, eu me coloquei a cara a tapa e me posicionei e fui. Porque assim é que a gente vai sentindo também, vai aprendendo e vai construindo as coisas. Então, se permita, vá lá, faz o que tem que ser feito, né? E busque estudar e entender como que você pode desenvolver essa jornada. Excelente. Rê, muito obrigado por
compartilhar seu conhecimento, né, com a gente e convidar vocês para seguir a Roy Lab Digital nas redes sociais e deixar algumas perguntas, o que a gente pode abordar nos próximos podcasts. Um abraço, até mais. Obrigada, gente. Até mais.